Olá, o Jornal Câmara começa agora e você acompanha os destaques da edição de hoje. Hospital Rafael Fernandes é selecionado para atender casos suspeitos do coronavírus. Jovem é aprovada em medicina na UERN durante tratamento contra o câncer. E ainda, tudo que foi destaque na semana você confere agora no Jornal Câmara. O Ministério da Saúde divulgou que os hospitais Rafael Fernandes, em Mossoró, e Giselda Trigueiro, em Natal, foram selecionados para referência em atendimento de casos suspeitos de coronavírus. Segundo a pasta, as duas unidades hospitalares foram escolhidas como medida preventiva pelos gestores locais, por terem ampla capacidade de atendimento com profissionais especializados para situações de risco à saúde pública. Os eventuais pacientes com casos graves no novo coronavírus devem ser encaminhados aos hospitais de referência definidos pelos estados para isolamento e tratamento. Os casos suspeitos leves podem não necessitar de hospitalização e ser acompanhados pela atenção primária e instituídas medidas de precaução domiciliar. Porém, é necessário avaliar cada caso. Até o momento, 9 casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para o novo coronavírus, estabelecida pela OMS, ou seja, apresentaram febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e viajaram para a área de transmissão local, a China, nos últimos 14 dias. A gente vai mostrar agora aqui no Jornal Câmara uma história muito bacana de superação. Em 2016, uma jovem estudante se preparava para fazer o Enem quando foi diagnosticada com leucemia. A notícia não paralisou os sonhos de Liliane Alves. Ela continuou tentando a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio para o curso de Medicina na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Em 2016, eu estava já no meu segundo ano de cursinho e foi um ano que eu tirei realmente para me dedicar totalmente para os estudos. Passava o dia na escola, fazia vários cursos isolado, porque eu sentia que seria naquele ano pelo esforço que eu estava colocando. Só que aí foi o ano que começou a ficar turbulento, assim, meio que do nada. E quando chegou a biópsia do material, constatou que era leucemia. Faltava até 2 semanas para o Enem e eu tive que começar a quimioterapia imediatamente. Já fui fazer a prova com os efeitos da quimio e já sabendo do diagnóstico. Com a aprovação no curso de Medicina da UERN, o objetivo agora é ajudar outras pessoas com diagnóstico de câncer. Quando eu descobri, eu sempre queria muito ir atrás de pessoas que tivessem. Eu ia atrás de meninas que tinham leucemia também, ia atrás de pessoas que já tiveram no passado e estavam boas, porque isso inspira, isso dá ânimo, você está naquela situação e ver alguém que superou. Então, se você encontra essa pessoa já no seu próprio médico, assim, já no seu próprio médico, você vai ver uma pessoa que teve o que você está tendo, tratou pelo SUS também, teve todos os perrengues, todas as necessidades que ela teve, todas as dores que ela vai dizer para mim que ela está tendo, eu também senti já. Então, eu acho que isso me impulsionou muito a querer estar nesse papel um dia. Eu acho que muito dificilmente eu mudaria. Mas hoje o meu maior desejo, o meu maior sonho é ser oncologista ou hematologista, que é o que cuida mais especificamente de leucemia. Durante o processo do tratamento, o apoio da família e dos amigos é fundamental. Para Miriam Moraes, mãe de Liliane, o processo foi doloroso, mas tudo valeu a pena. Hoje ela fala sobre o orgulho que sente da filha, não só pela aprovação em medicina, mas principalmente pela força que a filha teve durante a jornada para a cura. Ela é um orgulho para mim, em todos os sentidos. Sempre fomos muitas amigas, minha melhor amiga. E gratidão, tudo que eu tenho desse momento para falar é gratidão a Deus. Durante o tratamento, Liliane contou também com o apoio do namorado, hoje noivo. Eu acompanhei muita coisa de perto, porque sempre quando ela estava internada, a parte da tarde era comigo, da tarde até a noite. E tinha vários dias. Tinha dias que eu chegava lá, pensava em dar força a ela e ela que me dava força, porque ela sempre foi muito forte. Como tinha dias também que eu chegava para dar força, né? E naquele momento a gente sempre fazia planos para o futuro, muitas vezes cantava e tentava distrair e tudo dava certo, né? Mas tinha as partes bem difíceis, né? Como o tratamento é.
Mas Deus foi conosco e sempre nos dando força e conseguimos passar aí por isso, né? E ela hoje está curada, graças a Deus. Liliane aproveitou o espaço para deixar uma mensagem de incentivo sobre fé na vida. Hoje em dia, a gente comprova nos lugares e até nos dados que as taxas de pessoas que andam mais tristes, que têm depressão, sempre estão aumentando. E eu acho que o que precisa muito as pessoas buscarem ter em si mesma é a fé em Deus principalmente e também a esperança de que tudo vai dar certo no fim. Porque às vezes a vida nos coloca numa situação que você não vê saída. Você olha para o lado, para o outro, para frente, você não vê um buraco assim, não, se eu for por esse caminho vai dar. Você não vê. Se está ali, quando eu estava na UTI, eu não via como sair dali, eu ficava, daqui, normalmente o povo vai daqui para o céu, né? Não tem mais o que fazer. Então, tem que ter aquela força dentro de si de ter fé. Não, vai dar certo no fim. No fim vai dar certo, porque de uma forma ou de outra as coisas elas vão melhorando e vão se ajustando, mesmo que de uma forma mais difícil ou de uma forma mais fácil. E principalmente, acima de tudo, Deus, ele sabe, ele tem um plano para a nossa vida, ele tem um propósito, ele é nosso ajudador. Então ele nunca vai deixar que a gente passe por uma situação que exceda a nossa capacidade de suportar. Sempre ele vai nos dar uma luta conforme que a gente possa aguentar. Se ele me colocou naquela situação do câncer, eu criei desde o início que ele vai me dar a força necessária para que eu consiga sair disso. Então, foi por graças a Deus e unicamente a ele que eu consegui chegar até aqui. E o que eu quero passar para quem está me escutando, para quem está me vendo, é que nunca deixe de acreditar em Deus e nunca perca a vontade de viver. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere os destaques da semana já. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Estamos de volta com o segundo bloco do jornal Câmara. Devido ao crescimento da cidade, é comum em conjuntos habitacionais novos a recorrente aparição de cobras, por exemplo. Procuramos a diretora do Parque Municipal, Rafaela Araújo, que tem formação na área ambiental, para orientar sobre como proceder diante dessas visitas inesperadas. Se você deixar restos de construções, é bem propício ao aparecimento, assim como garrafas. Então, tentem deixar a sua casa o mais limpo possível. Contratar essas empresas de dedetização é uma boa alternativa para limpar a parede, para limpar o próprio quintal. Então, são alternativas que a gente pode estar fazendo. E sempre que for vestir roupa, calçar algum calçado, sempre bom tanto bater, né, a roupa e dar aquela verificada se no sapato tem alguma coisa dentro. É uma alternativa que não tem custos, né, e que é bem sugestivo para ter esse espaço, um animalzinho lá dentro escondido. O município ainda não oferece um tipo de treinamento específico para a ocorrência de cobras no ambiente domiciliar, mas existem algumas dicas e precauções em casos de aparecimento desses animais. Se a população encontrou algum animal desse, apareceu na sua casa, não tem o porquê da gente estar matando esses animais, até porque eles fazem o trabalho deles no meio ambiente. Tem medo ou tem conhecimento sobre o animal, você pode até estar pegando, mas caso você não tenha conhecimento, pode estar ligando para o 153, que os meninos do pelotão ambiental vão fazer o recolhimento desse animal e vão afastar da sua casa. Mas matar o animal nunca é uma boa alternativa.
Em 2019, foram criados no Brasil 644 mil empregos formais. Esse foi o melhor resultado em 6 anos. Os dados são do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Brasil, o CAGED. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Mossoró confirma que a realidade é refletida também no cenário local. Apenas no mês de dezembro teve uma queda no número de contratações, mas, no geral, os números se mantiveram positivos. Desde que a série histórica começou a ser divulgada no início dos anos 2000, Mossoró só teve 3 anos com saldo negativo na geração de empregos. Foi 2015, 2016, que atingiu o máximo histórico, que foi mais de 3 mil vagas a menos no final do ano. Em 2017 já houve uma redução para algo em torno de 700 vagas negativas. 2018 já foi positivo e 2019 também terminou positivo. Não tanto quanto nós esperávamos. A nossa expectativa é que o saldo terminasse positivo em torno de 1.000. Porém, no mês de dezembro houve um grande número de demissões na agropecuária e nos serviços. A perspectiva para 2020 é que o saldo de empregos continue positivo, principalmente com a chegada de novas empresas no município. De um modo geral, a nível nacional, a economia tem melhorado e a expectativa para Mossoró é a mesma. Nós temos, por exemplo, uma empresa de pescados que está se instalando aqui em Mossoró, agora já no mês de fevereiro, que já deve gerar cerca de 60 empregos diretos. Os indiretos se aproximam de 200. E a expectativa dessa empresa é também instalar uma fábrica de latas para enlatar pescados aqui, e aí esse número de empregos vai praticamente triplicar. Só nessa empresa. Nós também temos aí a perspectiva muito boa da exportação do melão para a China. E pessoas no mercado, no setor da fruticultura, diz que pode dobrar a nossa produção. Então isso é uma expectativa muito boa para esse ano, para a geração de muito mais empregos, e que esse ano a gente possa ver a economia como um todo melhorar e, com relação à geração de empregos, a gente possa ver cada vez mais empregos em Mossoró. Recentemente foram feitas algumas denúncias a sites e blogs da cidade relacionadas à prestação de atendimento do Hospital Regional Tarcísio Maia. A informação era que o Hospital Regional não estava absorvendo a transferência de pacientes das unidades de pronto atendimento, as UPAs. Procuramos a direção do Tarcísio Maia para trazer esclarecimentos sobre esse e outros assuntos. De acordo com a diretora Herbênia Ferreira, existe uma rede de atendimento que começa na atenção básica, segue para média complexidade e, por último, atendimento de alta complexidade, que é o caso dos atendimentos realizados no Hospital Regional. Desde 1º de setembro de 2019, que começou a trabalhar numa perspectiva de regulação, né? O paciente, ao dar entrada na baixa ou média complexidade, ele é atendido, e quando o profissional que está atendendo esse paciente lá percebe que o caso está se agravando e precisa ele ser transferido para um hospital de alta complexidade, então ele liga para o hospital, no caso liga para o Tarcísio Maia, né, as UPAs ou outros serviços que funcionem em caráter de pronto atendimento, e fala com o plantonista, certo? Ele passa todo o quadro do paciente e pede uma vaga para esse paciente, para o hospital receber. E o hospital, por sua vez, orienta que monitore o paciente, estabilize o paciente, enquanto o hospital se organiza para receber esse paciente, né? É dessa forma que funciona a regulação em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A gente muda de assunto para falar sobre ansiedade. Ter ansiedade é comum e até necessário. O problema é quando ela começa a interferir de maneira negativa. Conversamos com a psicóloga Érica Pedrosa sobre esse problema que afeta a maioria das pessoas. A ansiedade ela é até um mecanismo natural, né? Um mecanismo de defesa nosso, que serve não somente para a nossa própria sobrevivência, mas serve também como um mecanismo de alerta, né? Por exemplo, se eu saio daqui e vou atravessar uma rua, por que é que a gente automaticamente olha para os lados para ver se vem algum automóvel, né, para a gente não correr o risco de ser atropelado, né? Então, ela serve até para nos proteger e para fazer com que a gente tome iniciativa. Um potencializador da ansiedade tem sido as redes sociais. Entenda por quê.
Nós temos acesso a muita informação ao mesmo tempo. As pessoas começam a comparar a sua vida real com aquela vida que está vendo ali na rede social e começam a se questionar por que é que fulano consegue e eu não consigo, por que é que pode e eu não posso, ou então começa a fazer comparativos outros, que muitas vezes não correspondem à realidade. No entanto, é o que a pessoa está mostrando ali e causa sofrimento, sentimento de angústia e ansiedade também, na busca de uma falsa perfeição que as redes sociais demonstram. Agora uma notícia muito boa para o mercado de exportação brasileiro. O protagonista dessa conquista é o melão produzido aqui na região. Mossoró é destaque nacional por ter a aprovação para exportar o primeiro melão para a China. Para falar sobre esse assunto, nossa equipe conversou com Luiz Barcelos, que é o presidente da Coex, da Abra Frutas e também sócio fundador da Agrícola Famosa. As empresas então vão estabelecer relações comerciais, saber quais são as variedades, a questão da logística, o tempo de viagem, o parceiro mais correto para receber essa fruta lá. Então começa com essa situação. Havendo realmente uma demanda de conseguir colocar a nossa fruta lá e esse mercado realmente comprar o que eles consomem, porque é um país gigante, com muita gente que come muito melão, né, para dar uma ideia, a gente planta 20 mil hectares aqui, eles plantam 430 mil lá. Então, se a gente conseguir abrir esse mercado, realmente vai ter aumento de demanda, plantaremos mais melões aqui na região, isso significa mais emprego, mais divisa aqui para a região, então isso ajuda muito, porque vai gerar mais renda, isso sem dúvida nenhuma colabora para a economia aqui da região. O empresário afirma que a partir da nova demanda do mercado chinês, a exportação do melão vai movimentar a economia local e, consequentemente, gerar empregos. O próximo é a gente mandar as amostras para lá e faremos isso em via aérea, né, para começar o cliente lá conhecer o nosso produto. Então espera fazer isso a partir agora de fevereiro, mas são pequenas quantidades, seriam só amostras. Como já estamos no período de chuva e a chuva prejudica a produção, a qualidade, mandar melão nesse período, começar um mercado novo de longo tempo de navio, com chuvas aqui na região, não é o aconselhável. Então, volumes grandes realmente só deve ocorrer a partir do segundo semestre, a partir de setembro, quando a gente realmente vai ter uma produção de melhor qualidade, e aqui é quando volta a esfriar no hemisfério norte, portanto na China, onde eles produzem, e aí começar a abrir uma janela para que a gente possa mandar. Então, grandes volumes só a partir de setembro. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Câmara. Se você quiser rever as nossas reportagens ou acompanhar nossa programação, mossoró.rn.leg.br, no YouTube TV Câmara Mossoró. Nos siga nas redes sociais. Até mais!